senhor assim, né? O senhor já tinha falado com a gente sobre o porquê do senhor virar professor e tal, sendo que eu acho que o senhor não é de todas as turmas, então seria bom assim, só para o senhor dizer mesmo, como é que foi a ideia do senhor ou o incentivo do senhor para virar professor de matemática? Beleza. Olá pessoal, tudo bom? Então, eu fui influenciado, na verdade, né, por outro professor. Não era a minha ideia enquanto estudante, na verdade eu nem pensava em fazer ensino superior nem nada, nem tinha acesso, né, a essa informação, para falar a verdade. E aí um professor de matemática, ele me pedia ajuda normalmente. Não, pode me ajudar aqui a fazer essa caderneta? Aí me ensinava como fazia. Já vi esse assunto, não vou poder ficar na sala, segura lá o pessoal, eu ficava na sala e ele foi meio que me direcionando, né, para uma certa carreira. E eu sempre gostei de número, né, particularmente eu tinha uma afinidade pela ciência astronômica e acabei me direcionando para a física, que conseguia convergir tanto o conhecimento matemático quanto o da ciência astronômica. Então, para mim, eu meio que fui influenciado, né? Esse professor de matemática, ele me direcionou para uma carreira que, para mim, hoje é uma paixão. E acredito eu que, como mudou a minha realidade, né? A educação realmente mudou minha vida, eu tenho uma dívida com a sociedade e preciso pagar, tentando influenciar a vida de outros jovens também, assim como eu fui influenciado. E quando o senhor não pensava e tal, o que o senhor fazia no tempo livre? Tipo, como a sua ideia vai ser jogos digitais, o senhor ia, antigamente tinha a questão de ir na Lan House. Muita gente faltava aula para ir para a Lan House. O senhor tinha alguma questão de, às vezes, faltar para ir jogar na Lan House, alguma coisa assim? Sim, eu inclusive era visto como um estudante que não era exemplo, né? Eu não era um bom estudante. Eu faltava aula frequentemente para visitar um ambiente de jogos que era o arcade, né? A gente jogava aquelas maquininhas em pé, sabe? Não era nem tanto uma house. Uma house a gente fazia mais no final de semana, porque fazia na época chamado madrugão, né? A gente passava a madrugada inteira jogando jogos online, né? Na época era até o Ragnarok, CS 1.6 e tal, enfim. E aí o que eu mais fazia durante o período escolar eram os jogos de arcade. Então eu faltei muita aula por causa disso, o que me tornava, né, não um bom aluno. E como eu falei da questão da educação, né, ter direcionado, é porque esse professor, apesar desses pontos e outros da minha adolescência, ele conseguiu ver algo que as outras pessoas não viam, né? E aí, graças a ele. Uma pergunta, o que são jogos digitais na sua visão? Cara, é um pouco complexo, Antônio, definir, né, os jogos digitais. Eu acredito que é uma extensão de tanto o esporte quanto da imaginação humana, sabe? Então você conseguir construir universos a partir de tecnologia, você conseguir emocionar pessoas, né, com histórias que, assim como a gente vê em outras artes, né, como o cinema, você conseguir fazer isso no jogo de modo que seja interativo, porque você possibilita que o usuário interaja com a história, até modifique, é extraordinário. Na minha visão, é algo fantástico e que quem não vivencia deveria vivenciar de alguma forma. Não importa qual seja o jogo, né? Mas a gente tem diversas categorias e finalidades que podem não só ser benéficas, até mesmo ser usadas como ferramenta educacional. Bem, como eles podem influenciar na nossa vida? Como eu falei agora, né, dá para você trabalhar qualquer conteúdo didático, né, do calendário, né, escolar com algum tipo de jogo, não importa qual seja a plataforma ou até a temática que ele aborda, você consegue adaptar e escolher um jogo específico para isso. Você consegue incentivar a autonomia do estudante, porque ele vai ter que interagir com a história, vai ter que se desenvolver. Eu falo de jogos de plataforma, por exemplo, como RPG. Então você vai ter que interpretar, você vai ter que resolver enigmas em muitos casos. Então você desenvolve o estudante, né, ou a pessoa em si, na interpretação de texto, dá para desenvolver o raciocínio lógico, até habilidades matemáticas que a gente consegue fazer dentro de alguns jogos. E, pô, da minha visão, você cresce, como é que eu posso dizer, como um todo. Não tem uma abordagem específica. A gente pode usar até, tipo, tem jogos com frases em inglês e tal, e a pessoa pode sair desenvolvendo uma nova habilidade por jogar aquele jogo e ter as frases em inglês e a pessoa ir aprendendo. Sim, sem dúvida.
E outra pergunta que eu teria, basicamente seria em específico dois jogos, o LoL e o famoso FIFA. Certo. Como é que eles podem mudar o humor da pessoa no nosso dia por perder uma partida? Ou como é que o senhor lida após uma perda em alguma partida e tal? Como é que o jogo pode mudar o humor da pessoa no seu dia a dia? Esses tipos de jogos, em especial, eu acho importante a nossa vivência porque a vida ela não é feita de vitórias apenas, né? Então a gente precisa aprender a lidar com as frustrações e até viver com elas. Vai acontecer isso. Muitas vezes a gente toma algumas atitudes, resolve algumas coisas, fala algumas coisas específicas que pode gerar até culpa. Né? Eu perdi aquela partida porque eu deixei de fazer tal coisa ou porque eu fiz tal coisa. Então a culpa está relacionada com uma ação. E a gente consegue fazer um retrato disso no jogo também. Então, se eu tivesse interagido daquela forma, se eu tivesse feito tal item, se eu tivesse trabalhado em equipe, talvez o resultado fosse diferente. Tanto o LoL quanto o FIFA, que você exemplificou, são jogos coletivos. Então eu preciso trabalhar com o meu time e eu preciso bolar uma estratégia. Não dá simplesmente para eu entrar e apertar botão e resolver o problema, não existe. Então a gente tem que trabalhar em equipe, são jogos colaborativos, então você trabalha essa habilidade também, né, da coletividade e ainda de traçar estratégias que dependem do outro. Então você precisa colaborar, você precisa também ser ajudado para chegar no objetivo, né, que pode ser ou não a vitória. Então, além disso, a perda ela vai trazer para a gente um ensinamento, né, uma experiência. Na quinta-feira, ontem no caso, eu achei muito bonita uma palavra que o senhor falou, que normalmente as pessoas quando estão jogando, então quando estão fazendo alguma coisa, eles sempre terceirizam a sua culpa. Eles botam a culpa nas outras pessoas. Essa foi porque ele não jogou bem e nunca a culpa foi dele por ele não estar trabalhando em conjunto e tal. E sempre bota a culpa no outro e não vê que ele também tem uma parcela da culpa. E ele sempre como o senhor tinha falado ontem, que ele sempre é o certo, que ele nunca vai estar errado. E quem sempre está errado é os outros e não ele. Eu achei isso muito bonito, senhor. E o senhor usou isso, botou isso em prática antigamente, já de vida mesmo, ter acontecido isso, o senhor foi mudando porque percebeu o seu erro ou alguma coisa do tipo? Eu acredito que a responsabilização ela também está associada com maturidade. Então, quando a gente é mais jovem, é muito mais fácil você culpabilizar o outro do que assumir sua parcela de culpa, né? Então, por exemplo, no jogo do coletivo que eu falei, então é muito mais fácil eu dizer que fulano não jogou bem, que o teclado não funcionou, que o controle está falhando, ou que deu algum outro problema, é lag, né? Problema com a internet, do que dizer, eu agi errado, eu pensei de uma maneira equivocada, eu não deveria ter feito isso. E quando você traz isso para o âmbito escolar, a gente consegue fazer e dialoga muito bem com o trabalho em equipe, em grupo. Aí eu vou apresentar um trabalho, minha nota foi baixa porque fulano não apresentou bem, porque ciclano não pesquisou, porque Beltrano esqueceu a fala. Sim, e eu? Será que todas as vezes as pessoas que me envolvem falharam e eu fui o correto? Será que eu nunca vou falhar? Que perfeição é essa? Aí eu acho que está mais relacionado com o egocentrismo, né? Mas a responsabilização, os jogos digitais, eles também trazem isso pra gente, né? Mas imagino eu que esteja relacionado também com a evolução, né, da maturidade. Tem algum jogo ou alguma organização que o senhor gosta muito? Sim, para contextualizar, eu nunca fui muito bem em esportes físicos, né? Não é a minha, tipo, futebol, vôlei, basquete e tal, né? Nunca fez muito sentido para mim. E eu prefiro desde sempre jogos que são mais mentais, né? Tabuleiro e tal. E quando eu conheci os esportes eletrônicos, para mim foi maravilhoso, porque eu consegui mostrar uma certa habilidade que eu tinha que não era física, né? Então a gente consegue contemplar um público que não era contemplado anteriormente, né? Antes dessa tecnologia. E respondendo a sua pergunta, dentre os jogos digitais, eu gosto muito de jogos de RPG, mas de forma colaborativa, League of Legends. É um jogo que eu conheço há 8 anos mais ou menos. Comecei a jogar, aprendi bastante, me frustrei muito, né, há tempo. Consegui me desenvolver também na plataforma, uso até para jogar com alunos, já tirei dúvida jogando LOL, já dei aula jogando LOL, transmiti ao vivo para a galera tirando dúvida também.
E organização também de League of Legends, Pen Game. Qual o personagem favorito do LoL que o senhor gosta e gosta muito de jogar em qual tipo de jogo? Qual posição? Qual posição, né? Pronto. Meu personagem favorito é o Udyr, o Guardião Espiritual. Assim, cada personagem, falando de League of Legends, ele traz uma história, né? Então tem a lore do personagem, que ele está associado a algum reino, normalmente, ou alguma facção. Então a gente consegue até fazer uma abordagem histórica e geográfica, né, dentro disso daí. Mas o Udyr, ele traz um histórico que está relacionado com muita coisa que eu acredito, que é o cuidado com a natureza, a importância dos animais, a vida em harmonia em diferentes espécies. E ele é o guardião, né, ele é um dos guardiões espirituais e tem essa comunicação sobrenatural, é um xamã, né? Então, na minha vivência, eu acredito que conversa bem com o que eu acredito. E a rota seria jungle. Então faz muito sentido você jogar na rota da selva, onde tem esses animais também, você consegue planejar bem os jogos. Então existem, no League of Legends existem as rotas, né? A rota do meio, a rota do bot, né? Que é a inferior e a superior. E o jungle, ele passeia por todo o campo. Então você bola estratégia com todas as rotas, ainda que você jogue normalmente sozinho. Mas você colabora em todas as outras funções. Por que você gosta tanto da Pen Game? Então, quando eu comecei a acompanhar, né, os esportes eletrônicos, o torneio brasileiro estava sendo desenvolvido, né, na época, 2012, 2014, estava crescendo, e dentre as organizações eu via o espírito de equipe muito forte na PEN. Então, era comum ver os integrantes brigando, havendo discordâncias de muitas equipes. E eu não vivenciei, na época que comecei a acompanhar, isso nessa organização. Eu via a sinergia dos jogadores, eu via o trabalho em equipe, a colaboração entre eles, como um tratava o outro, e eu achei o ambiente muito caloroso, sabe? Eu imagino que aquelas pessoas estavam felizes em estar ali. É um trabalho, eles são jogadores profissionais, e eles estão felizes fazendo o que fazem. Como se fosse uma realização de um sonho, né? E isso é um pouco de como eu me sinto. Eu até já falei para os meus alunos, não existe um dia que eu saia, não é demagogia, tá? Não existe um dia que eu saia de casa para dar aula e dizer, poxa, eu vou ter que trabalhar. Não tem. Sabe? Então, poxa, eu vou dar aula hoje. E muitas vezes é uma coisa que é reenergizante, sabe? Essa troca com os estudantes. E eu vi algo parecido com isso nessa galera que estava indo lá jogar um joguinho online como profissão, né? Estava começando o cenário brasileiro, estava fazendo isso como profissão e estavam crescendo e trabalhando juntos, felizes e em equipe. Na minha cabeça, a ideia de trabalho, você vender o seu tempo para sobreviver, tem que ser realizador. E eu via isso. Agora, bora pro papo top. Vamos embora. A gente passou na sua sala, inclusive, perguntando quantas mulheres já tinham sofrido assédio dentro do jogo. E o senhor falou da equipe agora, eu me recordei agora de uma equipe que eu acompanhava, que era a Laude, que tinha poucas mulheres. A primeira mulher foi o maior... O Mauê, porque foi a primeira mulher da equipe. O que o senhor acha disso? Então, ainda bem que você fez essa pergunta. Isso é um retrato da nossa sociedade. Então, a gente, enquanto sociedade, se desenvolveu numa cultura machista, sexista. Até o próprio idioma, ele acaba tendo essa pegada também, né, de generalizar para o masculino. Quando eu vou falar da humanidade, eu digo que o homem fez, o homem aconteceu, né, para refletir a humanidade. É só um exemplo. E a gente acaba levando isso para todos os âmbitos. Quando você pega esse histórico e traduz na educação, que era muito comum no passado, de que a gente teve até esse tema revivido há pouco tempo, né? Tipo, menino veste azul, menina veste rosa. Tal coisa é brinquedo de menino, tal coisa é brinquedo de menina. Não é brinquedo. É brinquedo de menino e brinquedo de menina. Isso é deturpada a ideia, né? E o que é que a gente tinha na infância? Menina ia a brincar de fogãozinho, de panelinha, de bebezinho, né, de brincar de boneca, como se ela tivesse a responsabilidade de cozinhar, cuidar da casa e criar os filhos. Induzindo, era isso, ela treinava para isso. E os meninos não eram treinados para ser pai, para ser responsável pela casa que mora, para fazer as suas obrigações também.
Ele era treinado a violência, pegar boneco e bater em outro, a armas, a jogos, corrida. Então era muito mais divertido ser menino que ser menina nessa ótica, pensando assim. Eu fui educado dessa maneira. E majoritariamente os videogames, todos esses jogos eletrônicos eram direcionados para os meninos. Eram poucas famílias que direcionavam para as meninas esses jogos. Então todos os meninos, quando se reuniam para jogar, eram com outros meninos. Não tinha meninas que faziam parte desse ambiente, né? Então era só o menino. Então foi crescendo com isso. Quando você chega no profissional, isso reflete. Até no futebol, né? Futebol, a ideia geral é que era um esporte masculino. A gente tem equipe feminina sensacional, inclusive. Teve debate recentemente sobre até a valorização desses profissionais, que fazem as mesmas funções, às vezes até tendo resultados melhores. Isso, a remuneração era muito inferior, não é? Então a gente traz isso para todos os cenários. E nos esportes eletrônicos, infelizmente, não foi diferente. Hoje em dia está muito melhor. Não tem no cenário profissional, no Campeonato Brasileiro de primeira divisão, vou colocar assim, atletas femininas na titularidade, apenas na reserva. Houve uma situação no campeonato de 2020, que eu não lembro qual foi a organização agora, que teve uma jogadora que participou e a torcida, né, falou mal. Por quê? Porque é garota. Como se ela tivesse um desenvolvimento intelectual e físico menor do que os demais. Ah, porque eu sou mulher, eu não vou poder apertar os botões ou pensar em reações igual um homem pensaria? Qual o problema? Qual a limitação que eu tenho? Sabe? É muito antiquado e errado esse tipo de pensamento. A gente traz isso ainda hoje. No cenário, a gente tem muito mais hoje mulheres, não na narração, mas na parte de reportagem, das entrevistas com os jogadores, sabe? Tá melhorando o cenário, mas ainda não é o ideal. A gente não tem ainda equidade, sabe? O negócio ainda está desbalanceado. E é muito comum, sabe? Essa discriminação. O que a gente vê na sociedade, no dia a dia, o que a gente vê em outros esportes, lamentavelmente também entra nos esportes. Até se você está jogando com uma menina, a galera, tu tinha que ser mulher, que nem no trânsito. Às vezes, homem faz barbeiragem o tempo inteiro, maior mortalidade são os motoristas homens. Quando você, porque tem mais homem dirigindo, não é só isso não. Estatisticamente, se você relacionar o número de motoristas, o número de acidentes, o dos homens são muito maior porque são mais irresponsáveis, né? Mas qualquer coisa que você vê, não, porque era mulher. Então a gente acaba alimentando isso. E nos jogos também tem a questão da sexualização da personagem feminina. Perfeito, Antônio. Quando a gente teve, eu acho que foi na Copa de 2006, aí eu tava lendo um jornal que tinha lá em casa, antigo, e quando eu chego na representação que ia falar na Copa de 2010 e tal, aí eu fui vendo os jornais sobre a Copa. Aí eu cheguei no jornal de 2014, eu vi um desenho de um artista americano que ele representou a mulher brasileira como se ela tivesse nádega grande e ela só soubesse sambar e tivesse com a camisa do Brasil e só isso. A mulher, e nos jogos, nos esportes eletrônicos, não é nada diferente. A personagem é muito sexualizada, ou ela tem um short muito curto, ou ela tem um decote muito grande, ou então os seios dela é muito grande. E quando a mulher está jogando, tem o costume da pessoa que está jogando, vamos dizer, né, supondo que seja um menino e uma menina. O menino vai começar a mandar ela lavar os pratos, vai começar a tirar onda por ela ser mulher. E quando eu estava jogando, eu estava jogando CSGO, e tem muita menina, eu percebi que muita mulher foge da área do esporte por causa do público ser muito tóxico. Tratar a mulher como se fosse só pra isso. Aí eu tava jogando e o menino não parava de xingar a menina, por ela ser mulher e ela tava jogando muito bem. E ele ficava chamando ela de inútil, ficava xingando ela. Chegou um ponto até da menina abrir o microfone com a voz de choro e pedir pra ele parar. Aí ele não parou, ela teve que quitar do jogo. Aí como é que o senhor acha assim, que a gente poderia mudar alguma solução para mudar isso? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas isso dialoga com o que eu tinha falado, né, da educação que é dada para os jovens, entendeu?
Então, não é uma regra, logicamente, mas quem tem esse tipo de comportamento, cresce com esse tipo de atitude, muito provavelmente vai, como é que eu posso dizer, extrapolar para outros ambientes, que não somente nos jogos. Isso pode acontecer com uma colega de sala, pode acontecer com uma prima, pode acontecer com uma esposa, não sei, sabe? Na minha cabeça, isso é reflexo da educação que a gente tem. De que, como eu disse, né, os brinquedos femininos, entre aspas, e os brinquedos masculinos. As mulheres são treinadas para serem empregadas, porque a ideia de dona de casa é você ser empregada. Né? O marido é o provedor da família, ele sabe trabalhar, a mulher fica servindo. Né? Na minha cabeça é isso. Então, uma forma de solucionar seria educar os jovens a pensar na igualdade, assumir as suas responsabilidades, fazer as suas necessidades como devem ser feitas, não responsabilizar o outro para fazê-lo, tá? E ensinar respeito, independente de qualquer coisa. É isso? É isso. É isso. Então, obrigada, gente. Obrigada, Robson, por colaborar com a gente. E é isso. Um prazer.